Bem-vindo você ao nosso canal, bem-vindo você nesse Notícias do Momento, edição internacional, nesse dia 12 mais um de agosto. É 12 mais um, não é 13 não, 13 não pode. 12 mais um, bem-vindo você ao dia 12 mais um. Aqui tem, a gente faz, 11, 12 mais um, depois 14, né? O 13, não. Aqui você tem resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vem cá com a gente, vamos lá direto às nossas notícias de hoje. Atenção, povo querido amado do meu coração, vamos direto às notícias internacionais aqui com vocês, notícias do momento, essa edição internacional, né? E hoje nós faremos também edição nacional para vocês ficarem sabendo de tudinho do Brasil aqui. E também amanhã tem a Transição Planetária, que é o nosso programa trissemanal, que está muito bom, a gente fala sobre os assuntos mais importantes do momento, tá? Também entre no meu Insta, no meu Foice e também no nosso Telegram oficial, que tem 41.900 pessoas aí. Também o Disperso da Araraquara. Amanhã, quinta-feira, tem a nossa live por assinatura, né? A nossa live particular aí. E também já começando a falar da nossa palestra no Rio de Janeiro, dia 20 de setembro. A Filosofia Papo Cabeça com Café, 20 de setembro no Barra Shopping, a Barra da Tijuca, ao lado do metrô Jardim Oceânico. Tá ali o contato, né, para vocês terem informações. Rio de Janeiro, estou me preparando para ir lá. E também dia 25 de outubro, Rio de Janeiro, na Exposem. Tô cheio de coisa boa aí para vocês, né? Ressonância hoje, ela deu um blackout de umas horinhas ali, né? Parece que interrompeu também, estava bem alto nesses últimos dias com ela está ultimamente muito branca ali, ou seja, com energias muito fortes da quinta dimensão, tá? A gente vai falar isso no programa Transição Planetária, mas vamos direto às notícias internacionais, da parte da transição da internacional com vocês. Vamos lá então, o que está acontecendo no mundo? Atenção, povo querido, fique com a gente aqui, vamos lá, mais essa notícias do mundo chegando para vocês agora. Internacional, tem coisa boa chegando aí. Vamos lá. Internacional, produção, que tem a gatinha aí. Atenção, o que está acontecendo? Atenção, tem muita coisa boa acontecendo aqui. Você fica sabendo de tudinho. Vamos lá, meus queridos. Agora o avião, né, o avião que está sobrevoando, né, um Boeing estranho está acontecendo isso do United Kingdom, da Royal Air Force, a Força Aérea da Grã-Bretanha, está sobrevoando, né, o Mar Negro ali na rua. O que eles estão fazendo? Esse Mar Negro, será que eles estão preparando alguma ação contra a rua? Ninguém sabe, é um mistério, mas ele sobrevoou o Mar Negro, foi até o Mar Negro e voltou, né? Bom, mas continuando também, Estados Unidos, espera-se que esse sistema de federalização de Washington DC, né, espera-se uma presença ainda maior da Guarda Nacional esta noite, à medida que as operações mudam de patrulhas apenas para noturnas para cobertura completa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a patrulha em Washington DC está de fato muito forte, muito forte. Eles estão fazendo a intervenção nesse local e assim farão em outros locais também. A Guarda Nacional está agora percorrendo as ruas de Washington, seguindo as ordens de Loirão. A capital do país foi federalizada. A ordem está sobre nós. Então, unidades da Guarda Nacional estão chegando a Washington DC, exatamente como o Loirão prometeu, né? E ele prometeu de fazer a limpeza, por isso que está pegando fogo ali no parquinho. E Loirão autoriza também a operação militar contra cartéis latino-americanos. Sou latino-americano e nunca me engano. Aqui o negócio vai ficar feio aqui para essa turma do pó. Quem é vendedor de pó e tá com seus dias contados, né? E quanto às operações em Washington, como a gente sabe, né, Washington DC era um território estrangeiro dentro dos Estados Unidos, que tinha dono. Os donos eram os Roth, só que agora acabou. Agora eles estão aí fazendo a federalização, toda essa turma do mal está sendo mandada embora, os túneis estão sendo estourados e uma série de coisas aí, tá? Então isso é muito bom, a Guarda Nacional chegando em Washington DC, estourando todos os túneis que lá tinham também, né? O Exército dos Estados Unidos deteu dois compatriotas da UCR no Alasca porque queriam acabar com ele quando ele fosse para o Alasca para se reunir com o Putin, né? Então, eles estão descobrindo tudo através do serviço secreto, né? E os militares detêm o ex-comandante da Guarda Nacional
por tentar subornar seu sucessor para que não desloque os seus soldados. Ou seja, já estão botando em cana até mesmo os chefes da polícia antiga de lá, né? E diz os Estados Unidos, tornem Washington DC segura novamente, make DC safe again. Por que Loirão está certo sobre os delitos em Washington DC? Tinha muitos delitos lá, então tinha uma necessidade de limpar o DS dos Estados Unidos e agora tudo está sendo trazido à tona, né? Então parece que o conselheiro do Putin também está apoiando o Loirão para o Prêmio Nobel da Paz. O mundo todo pede que o Loirão receba o Prêmio Nobel da Paz. Aqui tem ministros de vários países, inclusive de Israel, o Paquistão e outros estão pedindo o Prêmio Nobel. O mundo precisa de paz e segurança. Os erros do tio BD precisam ser corrigidos, diz os russos, né? Então, o presidente republicano com a maior votação da história. Uau! E a gente vê aqui o presidente com a votação incrível, mesmo com a maracutaia, ele ganhou, né, de lavada na última escolha. Agora tudo está sendo trazido, né, à tona. Então, assim, fala, né, a Pam Bondi, que é Pamela Bondi, a secretária de Estado americano, revela que o Departamento de Justiça apreendeu 700 milhões em ativos ligados ao ditad Nicolas Madi, delitos do CRI organizado, que não é diferente da MAF, né? Então, Maduro também convocou uma manifestação em apoio a ele e que deu 4, 5 pessoas ali, como a gente está vendo na tela, e todos os seus bens confiscados já na Lei Magnitsky também, né? Então, informações do Storm Rider, que é um informante muito confidencial e muito confiável sobre a G mundial entre patriotas e globalistas, com importantes referências às AVZ, Colômbia, México, União Europeia e Xi. E o Mahdi estaria colaborando com o Loirão, junto com Soros, como líderes de uma grande conspiração, diz ele, né? Com importantes referências na VZ. Então, parece que ele está se rendendo, né? Ou pelo menos estaria. As informações é que ou ele vai se render, ou ele está se rendendo aos poucos, né? Porque não vai ter conflito maior ali, né? Vai ser uma questão de rendição mesmo, né? Então, parece que ele estaria, né, só uma questão, estaria colaborando com o Loirão, tá? Então, isso é muito bom, né? Então, parece que isso vai acontecer, não é confirmada essa informação, mas assim está passando extraoficialmente. Aqui diz o secretário Marco Rubio, americano, diz os Estados Unidos não aceitarão nenhum acordo ambiental que prejudique os interesses do povo americano. Estão querendo cobrar impostos sobre coisas que não são devidas, né? Então eles rejeitam qualquer novo imposto sobre a organização ambiental, e diz o Marco Rubio. Também é o ex-chefe da polícia do Capitólio, que reagiu à federalização de Washington, foi um dos apresentadores canhotos. Ele já trabalhava para a canhota americana há muito tempo. Então ele parece que disse que teria melar essa situação e impedir que houvesse a federalização de Washington, mas agora está tudo já encerrado lá, eles pegaram, prender todo mundo, né? E a coisa está indo bem, tá? E bom, aqui diz que os Estados Unidos reforça que o governo do MAD, na VZ, não é legítimo e que ele é o chefe de uma organização de logística de transporte de pó, é um quartel do pó. Então agora eles têm como direito fazer essa entrada no na VZ para tirar esse senhor, tá? Então aqui diz o Zelensky também, logo após a ligação com o Loirão disse a ele e aos líderes europeus que ceder território da UCR seria inevitável, né? Então ele sabe que vai ter que ceder território da UCR e o Zelensky finalmente acabou de tentar lutar pelo seu país, né? Ou pelo DS do seu país, não pelo seu país, né? Então, o Loirão está realizando uma ligação telefônica com o Zelensky e vários líderes europeus antes de sua cúpula com Putin na sexta. Então, eles estabelecem condições de paz para Putin e parece que as fronteiras não podem ser alteradas pela violência, mas um pedaço da UCR, sim, é reivindicado pela RU e ele vai ganhar isso, né? Então
Pois é, então aqui vamos ver um pouquinho dessa outra situação. Zelensky chega a Berlim para se juntar a líderes europeus para uma videochamada com o Loirão ainda hoje. E os líderes europeus buscam a paz na UCR, salvaguardando os interesses de segurança europeus e da UCR. Lembrando que a UCR era um território da RU e foi tomado ilegalmente há tempos atrás, e ela nada mais está fazendo do que retomando o território que era seu, né? Então aqui todos estão unidos para pressionar a RU para que termine logo esse conflito ali, né? E parece que essa reunião do Alasca vai ser o final dessa cúpula que vai ter aí. Então a cúpula Putin e Loirão será realizada na base aérea Elmendorf, no Alasca, em Anchorage. Aqui diz a foto onde está essa cúpula, né? Numa base do Alasca ali, que tem bastante segurança, bastante aparato verde-oliva deles ali, não vai ter problema, né? Então aí a parte do Alasca onde vai ser feito. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos lança algo grande: nenhuma interferência RU na eleição presidencial anulada da Romênia. O relatório destaca a justiça da votação e destaca os graves violações de direitos humanos, inclusive aliados à liberdade de expressão. Então teve mais uma escolha que foi da Romênia, que parece que foi justa ali, tá? O presidente russo Putin realiza a chamada telefônica com Kim Jong-un da Coreia do Norte. Então, o primeiro-ministro Orbán diz que a RU venceu a G na UCR, certamente venceu, né? Aqui é mais uma outra notícia: tropas da RU fazem avanço massivo na UCR poucos dias antes do presidente dos Estados Unidos, Loirão, se reunir com Vladimir Putin. Então, eles estão tomando conta do território e não vão abrir mão disso, com certeza. Eles vão querer uma parte do território que é de direito da RU, né? O vice-presidente visita as tropas americanas da base da Força Aérea Real na Inglaterra, diz o vice-presidente J.D. Vance. Homem liberal diz que vai caçar todos os agentes do ICE depois que Loirão sair do cargo, né? Não vão conseguir. Ghislaine Maxwell agora parece elegível para atribuições fora do campo de segurança, né? O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos decide que o Loirão pode reter bilhões de dólares em ajuda externa que o Congresso aprovou para esse ano, e pode impedir que isso seja passado adiante. Isso é uma notícia muito boa também. México expulsa 26 membros de alto escalão do cartel para os Estados Unidos em acordo com a administração Loirão. Satélites de detecção e defesa baseados no espaço estão sendo usados no chamado Domo de Ouro, que o Loirão pode incluir, inclusive um novo campo de foguetinhos no Middle West dos Estados Unidos, né? Chamado de Domo de Ouro, já está acontecendo ali. Últimas notícias: senados do Texas aprovam novos mapas da Câmara, realizam paralisação histérica quando republicanos se enganam para conquistar novas vagas para a América. Também essa nova notícia: republicanos vencem. Os democratas da Câmara do Texas vão retornar ao Texas para a sessão especial, onde os novos mapas da Câmara serão aprovados. Ainda continua escolhas ali para divisão da Câmara. Democratas em Washington estão distribuindo apitos para delituosos em pessoas de situação de rua para que possam assoprá-los, pedindo ajuda quando a polícia tenta fazer uma detenção. Você pode construir uma sala de coletivas de imprensa maior para nós, né? Diz ele aqui, ó, né? Então vamos ver mais essa também. FBI desclassificou um documento que aprova que o líder democrata Adam Schiff aprovou o vazamento para a imprensa de informações falsas que atribuiu a Loirão ser um agente da RU, que foi falso, e isso vai cair agora no colo do tio Obama e da tia Hillary, que serão provavelmente detidos por causa dessa calúnia que foi feita em cima dele, né? Então, aqui, visto nas ruas de Washington DC, a resistência desapareceu completamente sem o dinheiro da USAID e das ONGs, eles que faziam essa resistência na terra, né? Então, o chefe da polícia de Washington DC disse que estão seguindo as ordens do Loirão, estão fazendo conforme ele tinha determinado, tá? Então, aqui mais uma outra notícia sobre a Divisão de Investigação Criminal do Exército dos Estados Unidos deteu esta manhã a ex-comandante que supostamente tentava subornar os seus subalternos ali em Washington DC
E aí, muitos dessa turma que lá estavam em Washington DC estão sendo detidos também. As detenções em massas começaram ali em Washington DC, tá? O exército também americano já deteu vários outros desconhecidos e as detenções em massa estão acontecendo fortemente ali em Washington DC, tá? Aqui também mais essa, né? Algarve, em Portugal, vamos a Portugal agora também. Algarve, ontem à noite, artefatos de fogo menores dentro do carro, ou acabaremos sendo comidos por ela. Portugal não pode esperar mais. Portugal também está sendo, digamos assim, assolado por várias gangues do mal, com assaltos, com uma série de coisas, né? Então Portugal está virando um local assim muito difícil de viver. Quem fala isso aí é André Ventura, o seu presidente, falando que as gangues estão tomando conta também de lá. E é necessário uma ação mais forte para que isso acabe também na região de Portugal. Torcemos para que Portugal retome as suas origens e não deixe que essa invasão de imigrantes ilegais que lá entraram possam prejudicar esse país tão querido e amado, nosso querido Portugal, nosso país irmão, né? Aqui aconteceu também no Texas um descarrilhamento de trem com 35 vagões que poderia estar transportando material perigoso, descarrilharam, né? Também outra, Estados Unidos diz à Índia que tem sido pouco cooperativas nas negociações comerciais. E também vemos a polícia alemã confronta um grupo de mulheres da canhota alemã que saíram às ruas para protestar contra Israel. Então, França, Alemanha e Reino Unido estão prontos para ativar sanções de retaliação, a menos que Teherã retome as negociações até o final de agosto. Uma queda de energia imensa aconteceu no Irã, ficaram no escuro por longas horas, né? Então, a gente está vendo que isso é muito sério. Também alguns países na Espanha, Portugal e Espanha, tiveram reações muito fortes de imigrantes invasores que estão atacando as lojas a paus e correntes, e a polícia está tentando dispersar o confronto violento, né? Então a gente vê que as imigrações irresponsáveis na Europa estão causando um grande pânico nesse país querido aí, tá? Relatos iniciais de lançamentos de mísseis avistados por moradores locais em Teherã, muito provavelmente são testes de mísseis que estão acontecendo ali na região. Também centenas de imigrantes em idade de lutar partindo para a Inglaterra. Ele sabe que esses grandes imigrações de pessoas que vêm ali da África, do norte da África, estão entrando ilegalmente na Europa e causando grandes problemas ali para essa região, né? Aqui também um navio destruído por incêndio perto de Ibiza. Um iate de ultra luxo que custava 200 mil euros por semana para alugar, teve seu incêndio acontecido ali, tá? Também albaneses ligados a incêndios florestais, né, iniciaram incêndios delituosos, criminosos na região ali, né? Um albanês iniciou um fogo acima e foi liberado. Ele botou fogo, depois a polícia ainda soltou o cara, vê se pode, né? Mas continua múltiplos incêndios acontecendo ali na Espanha, o pessoal botando fogo no mato e tal, né? Então, vou te contar, a coisa não tá fácil por ali, tá? O Vaticano está sendo acusado nos Estados Unidos do delito de lavagem de dinheiro por ocultar a identidade dos receptores e depositantes do seu Banco do Vaticano, né, que supostamente faziam parte da rede de Jeffrey Epstein, Soros e até cartéis do Fórum de SP, né? Então veja o que está acontecendo. Aqui diz, esse senhor, esse jovem, afirma, começam a aparecer clones que contam a sua história. Esse jovem afirma ter sido clonado pela empresa CloneAid. Então veja agora, confirmando aquilo que eu venho falando há tanto tempo, né? Que existe clonagem de pessoas e isso nos leva a crer que é bom a gente colocar nas telas aí, na hashtag Luciano César tinha razão, porque eu falei disso há muito tempo já.
como eu fui zoado por causa disso, né? Eu falei, ninguém acreditou, mas ninguém, mas nem as pessoas mais próximas. Agora tá vendo na televisão. Aí, bota aí hashtag Luciano tinha razão. Clonagem existe, eles estão sendo usados há décadas, desde a década de 40, né? Essa clonagem humana que faz um ser humano ser criado em máquinas, em úteros artificiais e máquinas para aceleração do tempo de vida. Eu já mostrei sobre isso. Mas enfim, acredite quem quiser, sei que é difícil, né? Mas, queridos, eu vou partir para a nossa segunda edição do Notícias do Momento. Quem puder ajudar o canal, ajuda aqui, a gente tá junto aí. Um grande abraço, Deus do comando, a luz venceu. Vai deixando seu like aí, um grande abraço. Um beijo a todos, um abração. Tchau, tchau, a luz venceu.